Hoje eu quero falar sobre como é um luxo poder parir na casa. Quando eu vi, o primeiro parto que eu vi acontecendo foi o parto de uma amiga minha. E depois que eu assisti aquele parto e eu vi, era um parto normal, no hospital, mas eu vi tudo acontecendo, eu vi a força dela envolvida no parto e eu vi o quanto que quem faz o parto é a mulher, quem passa a intensidade do parto é a mulher, o corpo que está fazendo nascer esse bebê é o corpo da mulher. Então eu vi muito clara essa autonomia. E naquele momento eu já sabia, eu vou ter os meus partos na minha casa. Aí, estava tudo na minha mente já, vamos dizer, né? E eu fiquei sabendo que eu estava grávida dos meus gêmeos. E isso mudou um pouquinho o meu pensamento, né? Porque a gestação de gêmeos é considerado de alto risco. Eu tenho alguns comentários para fazer sobre isso, mas isso fica para outro vídeo. E assim, eu comecei a ficar um pouquinho insegura, né? Porque por mais que eu sabia que quem faz o trabalho é a mulher, eu comecei a ficar com algumas inseguranças, vamos dizer, mas bem no fundo eu acho que era mais inseguranças vinda do externo. Olhando para trás, o meu parto gemelar eu poderia ter feito na casa, mas dito isso, o meu segundo parto foi em domicílio, exatamente nessa casa aqui. E que experiência de luxo. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar um pouquinho do meu parto gemelar. Tem o relato do meu parto online no meu próprio canal do YouTube. Mas eu fiquei naquele parto, a metade do parto na minha casa, né, no nosso apartamento, e a outra metade no hospital. Então só a fase final no hospital. E depois, olha, eu não posso reclamar da equipe que estava lá, sim, foi tudo perfeito. Só que depois que os bebês nasceram, passou aquele momento e eu lembro que eu tinha muita sede, muita sede, muita sede, o que obviamente faz muito sentido. Mas eu estava dentro de um ambiente hospitalar, era um ambiente particular também, e eu sentia muita sede, então eu pedia água. Só que, na verdade, no pós-parto é recomendado água morna, né? Ou infusões, melhor ainda. Mas sempre me davam aqueles copinhos pequenos de água. Menor copinho plástico possível. E eu estava com muita sede. Eu acho que eu consegui tomar litros e litros de água. E então eu coloco até no meu material que eu fiz para o parto, eu coloquei até que uma das coisas que eu me arrependo é não ter levado minha chaleira de casa, porque eu queria simplesmente ter enchido aquela chaleira de água e ficar tomando água morna, assim, o quanto que eu quisesse, sem precisar pedir para as enfermeiras, assim. Então, de qualquer forma, olhando para trás, eu poderia ter mudado, então, a situação um pouquinho, poderia ter feito questionamentos, perguntas de me dar mais água, enfim, primeira vez de tudo, né? Mas quando eu tive meu parto em domicílio, além de uma leveza, isso que no meu primeiro parto eu já senti muita leveza, mas aquele último parto, a leveza de você poder sentar depois no seu sofá, poder esperar a placenta nascer no seu sofá, você ter quem você quiser ao seu lado, não precisa ter apenas uma pessoa, ou quando as pessoas são permitidas naquele local, naquele momento. Se você quer que alguém chegue de improviso, também é possível, sabe? A liberdade, a autonomia é um luxo. Você poder ter os cobertores que você quer, você poder ter a sua chaleira ali, enfim, tantos detalhes que realmente significam um luxo do seu próprio casa. Até quando você está num hospital, um hospital particular, sim, pode ser uma situação bem bonita, né? Aqui no Brasil, os hospitais particulares, a maior parte, né, ainda tem aquela sensação de hospital, né? Tem alguns outros países, né, nos Estados Unidos, tem algumas casas de parto que
você nem tem sensação, né, de estar em um hospital ou até uma casa de parto, né? É assim, muito aconchegante. Mas essa palavra, aconchego, da própria casa, eu vejo como algo muito, muito único, que realmente para mim é um verdadeiro luxo. Então, eu sempre brinco. Eu amo partos e eu acredito que é importante a gente se nutrir de histórias positivas. E isso não quer dizer que a gente não tem noção de possíveis riscos, mas a gente sempre tem a opção no que colocamos a nossa atenção. Então, sim, eu amo falar que eu amo partos e eu não quero ter 20 filhos, mas eu poderia parir 20 vezes simplesmente pela experiência transformadora que pode ser, se você permitir ser e se você se cuidar para ser. Então, eu nunca vou pedir desculpa por amar partos. E isso não é romantizar uma história, por sinal, é ser bem pé no chão. Eu fiz um outro vídeo falando sobre avaliação de risco e o parto normal. E eu vejo muitas gestantes que querem um parto em casa ou um parto normal, até eu vejo como gestantes bastante informadas, realmente pensando em possíveis riscos, se cuidando muito bem durante a gestação para então diminuir possíveis riscos. Mas, novamente, a experiência de você estar no conforto da sua casa é um verdadeiro luxo.